Talvez a sua dependência emocional não esteja sendo alimentada pelo outro. Talvez ela esteja sendo alimentada por você. E antes que você se assuste com essa afirmação, eu não estou dizendo que você escolheu sofrer, mas existem algumas verdades que são difíceis de ouvir. E uma delas é que existem vários comportamentos que repetimos todos os dias e que fortalecem exatamente aquilo que queremos curar. É como tentar apagar um incêndio. Sem perceber, continuamos jogando gasolina nas chamas. Hoje eu vou te mostrar os 5 comportamentos mais comuns que alimentam a dependência emocional e o mais importante, talvez você esteja praticando algum deles sem perceber. Oi, bem-vinda de volta ao nosso encontro semanal, ou se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda também. Eu sou a Day Soares, eu sou terapeuta e educadora emocional. Esse canal aqui foi feito para a gente falar sobre autoconhecimento, desenvolvimento, relacionamentos, espiritualidade e muito mais. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, você está no canal certo. Quando falamos sobre dependência emocional, muitas pessoas já imaginam alguém desesperado por atenção ou incapaz de ficar sozinho. Mas a dependência emocional é muito mais profunda. Ela nasce quando começamos a acreditar que o nosso valor depende da aprovação, da presença e do amor de outra pessoa. E é claro que ninguém acorda um belo dia e decide ser emocionalmente dependente. Isso acontece aos poucos, é através de pequenas atitudes que são repetidas diariamente. Comportamentos aparentemente inocentes, mas que ao longo do tempo enfraquecem a sua autoestima e fortalecem a necessidade emocional. O primeiro comportamento é a autoanulação, e ele costuma começar de uma forma bem sutil. Você deixa de expressar a sua opinião para evitar conflitos, você esconde o que sente para não incomodar, concorda com coisas que no fundo nem fazem sentido para você. Você vai cedendo, vai se adaptando, vai se moldando, até que chega um momento em que você já não sabe mais aonde termina o outro e aonde começa você. A dependência emocional começa assim, quando você acredita que precisa abandonar partes de si para ser amada. Relacionamentos saudáveis não exigem que você desapareça para ele existir. Eles permitem que você exista de uma forma muito amorosa e segura. Você já parou para pensar quantas vezes você já deixou de ser quem realmente você é, só porque estava com medo de ser rejeitada? Já pensou nisso? E o segundo comportamento é fazer do outro um projeto de vida. E, infelizmente, esse é um comportamento extremamente comum. Você acaba acreditando que se amar o suficiente, ajudar o suficiente, insistir o suficiente, você conseguirá salvar, curar ou transformar alguém. É uma doce ilusão, né? Mas acontece muito. E sem perceber, sua energia passa a ser direcionada exclusivamente para a vida dele. Você acompanha os problemas dele, as escolhas dele, as dores dele, os sonhos dele. Enquanto isso, os seus sonhos e a sua própria vida ficam ali, esquecidos. Você para de construir sua vida porque está ali, ocupada demais, tentando reconstruir a vida de alguém. E é nesse momento que eu preciso te lembrar que você pode sim amar alguém, você pode sim apoiar alguém, mas você não pode deixar de viver a sua vida e muito menos querer viver o processo dessa pessoa. Terceiro comportamento: confundir intensidade com amor. Infelizmente, muitas pessoas cresceram acreditando que o amor precisa ser difícil. Cresceram acreditando que ciúmes é amor, que ansiedade é amor, que sofrimento é amor, ou que uma relação cheia de idas e vindas é sinal de uma conexão profunda. Intensidade não é sinônimo de amor. Na maioria das vezes é instabilidade emocional. Um amor saudável te traz segurança, clareza e paz. E quando você começa a associar o sofrimento ao amor, você corre o risco de continuar em relações que te causam sofrimento só porque elas te despertam emoções fortes. Só que presta bastante atenção nisso aqui, tá?
Sentir muito não significa amar. E o quarto comportamento é o isolamento de si mesma. Um dos sinais mais silenciosos da dependência emocional é quando você começa a desaparecer da sua própria vida. Os seus hobbies ficam para depois, os seus amigos ficam para depois e você deixa de fazer tudo aquilo que era importante para você, tudo aquilo que te fazia se sentir viva. Você simplesmente deixa a sua vida de lado para viver em função da vida do outro. E repetindo aqui mais uma vez, tá? O problema não é amar alguém. O problema é quando o outro se torna a sua única fonte de alegria, de pertencimento e de propósito. Porque quando a sua vida gira em torno da vida de alguém, qualquer mínimo afastamento já vira uma ameaça para você. Nenhum relacionamento saudável exige que você abandone a sua própria vida para ele existir. Um relacionamento saudável existe entre duas pessoas inteiras. Agora me responde uma coisa, se o seu relacionamento terminasse hoje, quais partes suas precisariam ser reencontradas? Quinto comportamento: você aceita o desrespeito em nome do potencial. E talvez esse seja um dos comportamentos mais dolorosos de todos. Você não permanece nesse relacionamento porque está feliz. Você permanece porque acredita no potencial, na possibilidade, na promessa. Você olha para ela e vê quem ela poderia ser ou quem essa pessoa diz que vai se tornar. Você aceita o mínimo porque acredita que vai ter mais no futuro. Você aceita a ausência porque acredita nas promessas. E você aceita a falta de respeito e a falta de comprometimento com você, porque acredita que ele vai mudar. Mas os relacionamentos saudáveis acontecem sobre a realidade e não sobre expectativas. Um amor saudável acontece no presente e não no futuro. E para te ajudar a ter mais clareza nesse momento, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você continuasse com essa pessoa que você está hoje e ela permanecesse exatamente como ela é, com os mesmos comportamentos, pelos próximos 5 anos, como estaria a sua vida? Como estaria a sua saúde emocional se você continuasse nesse relacionamento? Pensa nisso. Porque talvez você também nem esteja apaixonada por essa pessoa, e sim pela possibilidade. Só que possibilidade não sustenta relacionamentos. Escolhas e ações, sim. Agora vamos fazer um exercício prático e rápido? Pega um papel e uma caneta, você vai anotar esses 5 comportamentos e vai se fazer 2 perguntas. A primeira pergunta é: qual desses comportamentos mais aparece com frequência na minha vida? E a segunda pergunta: qual desses comportamentos me afastou de mim mesma? E uma terceira pergunta bônus, porque eu gosto muito dessa pergunta, é: o que eu posso fazer essa semana para começar a mudar esse padrão? E se você prestou bem atenção em tudo que eu falei, você vai perceber que todos esses comportamentos têm algo em comum. Todos eles fazem você se afastar de si mesma. A dependência emocional não começa quando você ama alguém, ela começa quando você deixa de se amar nesse processo. É quando você abandona a sua identidade, abandona as suas necessidades, os seus sonhos, a sua própria essência. A verdadeira cura não acontece quando alguém te escolhe, ela acontece quando você verdadeiramente volta a se escolher. Porque o objetivo aqui nunca foi amar menos alguém, e sim parar de se abandonar para ser amada. E talvez a maior prova de amor próprio que você poderia se dar é nunca mais se perder de si mesma para tentar manter alguém na sua vida. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com uma amiga que também precisa ouvir essa mensagem. E se você já teve algum desses comportamentos, coloca aqui nos comentários para a gente conversar sobre eles. Um beijo e até o próximo vídeo.